Explore conosco uma coleção de fotografias impactantes da Segunda Guerra Mundial. Reviva momentos históricos e testemunhe o poder das imagens que capturaram a essência desse conflito global. Preparados? Durante a noite de 10 de maio de 1933, na Praça da Ópera em Berlim, ocorreu a infame queima de livros organizada pelos nazistas. Neste evento, livros considerados não alemães ou contrários à ideologia nazista foram queimados publicamente, como uma demonstração de controle e repressão cultural. Essa foto mostra a polícia revistando um mensageiro empregado pelo jornal social-democrata Vorwärts, em Berlim, Alemanha, no dia 4 de março de 1933. Essa imagem retrata um momento de intensificação da repressão e controle sobre a imprensa durante o período nazista. Antes da guerra, ocorreu um boicote anti-judeu na Alemanha em março de 1933. Durante esse período, homens carregavam faixas com a seguinte mensagem: "Alemães, defendam-se! Não comprem dos judeus!" Essa foi uma das primeiras manifestações públicas de discriminação aos judeus pelos nazistas. Durante o regime nazista, exposições públicas eram realizadas para promover a ideologia racial. Um cartaz intitulado A Biologia do Crescimento mostrava as diferentes fases de crescimento de pessoas da chamada raça nórdica, visando disseminar a visão sobre a suposta superioridade racial. A foto em questão é proveniente de um filme produzido pelo Ministério da Propaganda do Reich. Ela retrata dois médicos em uma ala de um asilo não identificado, onde os pacientes são descritos como sendo vistos apenas como um fardo. Essas imagens tinham o objetivo de promover o programa de eutanásia. Um jovem é visto sendo levado pelas ruas por policiais alemães, supostamente por ter mantido relações proibidas com uma judia durante o regime nazista. Ele carrega um cartaz que diz: "Sou um poluidor da raça." Os atos de humilhação pública impostos pelos nazistas reforçavam sua ideologia racial. Adolf Hitler é visto discursando em um comício em Dortmund, Alemanha, no ano de 1933. A imagem retrata um momento em que Hitler utilizava suas habilidades oratórias para transmitir sua ideologia e conquistar o apoio das massas. Outro filme produzido pelo Ministério da Propaganda do Reich, que procurava gerar apoio público para o programa de eutanásia. A imagem mostra pacientes em um asilo não identificado, cujo estado é descrito como uma vida sem esperanças. Uma vista inicial do campo de concentração de Dachau revela filas de prisioneiros visíveis por trás do arame farpado. A imagem foi capturada na Alemanha em 24 de maio de 1933. Essa fotografia ilustra o início sombrio de um dos primeiros campos de concentração nazistas. Nesta foto vemos Kitty Weisherz antes da guerra. Ela faz parte de um diário escrito por seu pai, Bela Weisherz, que documentou a vida de Kitty até sua deportação. Infelizmente, ela e sua família não sobreviveram. A foto foi tirada na Tchecoslováquia entre 1934 e 1937. Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, faz um discurso para representantes da imprensa e das artes em Berlim, em novembro de 1936. Como um dos principais membros do governo nazista, Goebbels desempenhou um papel crucial na disseminação da ideologia e da propaganda do partido. Após a anexação da Áustria pela Alemanha, tropas nazistas se posicionam em frente a uma loja judaica em Viena, em 1938. A inscrição na janela diz: "Porco judeu, que suas mãos apodreçam." Essa imagem ilustra a hostilidade e o ódio promovidos pelo regime nazista em relação à comunidade judaica. Aqui vemos a chamada dos prisioneiros recém-chegados ao campo de concentração de Buchenwald, na Alemanha, em 1938. A maioria desses prisioneiros era composta por judeus presos durante a terrível Noite dos Cristais. Tropas alemãs invasoras avançam em direção à cidade de Bydgoszcz, na Polônia. A imagem foi capturada em 18 de setembro de 1939, após a rendição da Polônia.
tropas alemãs desfilam com orgulho pelas ruas da capital Varsóvia. Esta foto, tirada entre os dias 28 e 30 de setembro de 1939, retrata esse momento histórico em que a cidade testemunhou a presença dominante das forças nazistas. Vladka Mid, uma judia, utilizava uma ficha de identidade ariana durante os anos de 1940 a 1942, enquanto vivia na parte não judaica de Varsóvia. Sob essa identidade falsa, ela desafiadoramente contrabandeava armas para os combatentes judeus e ajudava na fuga de pessoas do gueto. Os nazistas forçaram alguns judeus a atuarem como guardas dentro do próprio gueto, supervisionando seus próprios irmãos. Nesta foto, podemos ver policiais judeus posicionados em uma barricada na entrada do gueto de Varsóvia. A imagem foi capturada em fevereiro de 1941, na Polônia. Nesta foto, um grupo de meninas posa no quintal de uma casa antes de suas mortes na cidade de Eišiškės. Infelizmente, essa pacífica aldeia judaica foi palco de um massacre terrível em 21 de setembro de 1941, perpetrado por um esquadrão paramilitar de extermínio. Na foto de 1941, vemos o tenente-general Erwin Rommel, mais tarde promovido a marechal, liderando as forças alemãs durante a campanha no norte da África. A imagem foi capturada na Líbia, revelando o papel de destaque desempenhado por Rommel nessa região durante a guerra. Nesta imagem impactante, crianças são mostradas realizando trabalhos forçados em uma fábrica em Kovno, Lituânia, entre 1941 e 1944. A foto retrata a triste realidade enfrentada por essas crianças durante a Segunda Guerra Mundial, obrigadas a trabalhar em condições desumanas. Nesta foto tirada entre 1941 e 1943, crianças judias vivem protegidas na Maison de Roche, em Le Chambon-sur-Lignon, na França. A casa é dirigida por Daniel Trocme, uma figura corajosa e bondosa que desempenhou um papel importante em salvar vidas durante a guerra. Soldados alemães são vistos durante uma ofensiva soviética na frente do leste. A foto foi tirada em 16 de dezembro de 1943, durante um período em que os nazistas enfrentavam fortes contra-ataques das forças soviéticas após a Batalha de Stalingrado. Em um terreno enlameado, uma coluna do exército alemão avança ao lado de um tanque soviético destruído. A foto foi tirada em Nevel, União Soviética, durante o outono de 1943. É um registro impactante do cenário brutal da guerra. O movimento de resistência dinamarquês, que contou com cidadãos locais, conseguiu evacuar a maioria dos judeus da Dinamarca. Cerca de 7.220 judeus, além de 686 cônjuges não-judeus, foram salvos por meio de operações marítimas para a Suécia. Nesta imagem, vemos judeus reunidos em um ponto de encontro no gueto de Kovno, na Lituânia, em outubro de 1943, carregando trouxas com seus pertences. Eles aguardam o momento de sua deportação. Aqui, podemos ver prisioneiros realizando o trabalho escravo no campo de concentração de Ravensbrück, na Alemanha. A imagem retrata a dura realidade enfrentada por esses prisioneiros, forçados a trabalhar em condições desumanas sob a opressão do regime nazista. Um desfile de membros da SS é realizado durante um comício na Alemanha. A SS foi originalmente criada para a proteção pessoal de Hitler e posteriormente transformada na guarda de elite do Estado nazista. A imagem captura a triste realidade do trabalho escravo no campo de concentração de Buchenwald, na Alemanha. Os prisioneiros retratados foram forçados a trabalhar em condições extremamente difíceis e desumanas, sendo explorados e submetidos a diversos tipos de abusos. Essa imagem retrata a cruel realidade dos prisioneiros escravizados em Auschwitz, na Polônia, durante em 1943. Nela vemos os prisioneiros forçados a cavar uma área de drenagem, ou vala de esgoto, em condições insalubres.
Um grupo de prisioneiras é retratado em uma foto tirada entre 1943 e 1944, no campo de Płazow, localizado na Polônia. Essa imagem traz à tona a dura realidade enfrentada pelas mulheres que foram submetidas à opressão e crueldade durante a Segunda Guerra Mundial. Na foto de 6 de junho de 1944, vemos tropas britânicas desembarcando nas praias da Normandia durante o dia D. Esse foi o início da invasão da França pelos aliados com o objetivo de estabelecer uma segunda frente contra as forças alemãs na Europa. Heinrich Himmler, um dos principais líderes nazistas, é visto em uma conversa com um prisioneiro. Himmler desempenhou um papel importante no regime nazista, sendo responsável pela gestão das forças de segurança e pela implementação de políticas repressivas. No dia D, tropas dos Estados Unidos da América desembarcaram na costa da Normandia em 6 de junho de 1944. Esse foi o início da invasão dos aliados para estabelecer uma segunda frente contra as forças alemãs na Europa. Um soldado afro-americano da 12ª Divisão Armada, pertencente ao 7º Exército dos Estados Unidos, monta guarda a um grupo de prisioneiros alemães capturados na floresta. Soldados afro-americanos e brancos se uniram nos campos de batalha, superando as divisões raciais. Warren Capers, um soldado afro-americano, foi indicado para receber uma medalha de prata em 1944 por suas ações corajosas durante a invasão dos aliados na costa francesa. Junto com seu destacamento médico, ele prestou assistência a mais de 330 soldados durante aquele período. Nesta foto, capturada em 1945, vemos crianças no campo de deslocados de guerra em Bad Reichenhall, Alemanha. O campo servia como um local de refúgio para crianças que haviam sido afetadas pelos horrores da guerra. Chamadas de WASP, sigla para Women Air Force Service Pilots, essas mulheres faziam parte de um experimento histórico. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 1.000 voluntárias deixaram para trás casas, empregos e educação para se tornarem as primeiras mulheres americanas a pilotar aviões de combate. Após a libertação do campo de extermínio de Auschwitz, na Polônia, foram encontrados cabelos das mulheres prisioneiras prontos para serem embarcados para a Alemanha. Os cabelos eram utilizados na fabricação de diversos produtos, incluindo tecidos, tapetes e enchimentos de travesseiros. William Scott III serviu como soldado durante a Segunda Guerra Mundial, onde participou da libertação do campo de concentração de Buchenwald e atuou como fotógrafo na Unidade 318. Antes de sua convocação, passou por treinamento na Universidade de Howard, em Washington. No pós-guerra, durante os julgamentos de Nuremberg realizados pelo Tribunal Militar Internacional, em novembro de 1945, guardas americanos vigiavam os principais criminosos de guerra nazistas, na prisão anexa ao Palácio da Justiça. Esta fotografia, capturada por Julian Bryan, um renomado cineasta de documentários, mostra a devastação resultante da guerra. Ela nos lembra do impacto profundo que a guerra tem sobre as pessoas e as comunidades que enfrentam seus horrores. Gostou do conteúdo? Então não deixe de ajudar o canal curtindo, comentando e se inscrevendo. Até o próximo vídeo!